andam procurando a razão de viver. Deste mundo mal querem paz receber, fazem seus caminhos tentando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Uso, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Uso, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. E assim você será bem feliz em Jesus. Um bom dia a todos. Que bom que nessa manhã nós podemos novamente ter esse tempo de estar na presença de Deus, esse tempo de celebrar culto, de ouvir da palavra de Deus, de poder louvar a Deus. Que bom que nós temos essa oportunidade de, mesmo à distância, podermos ter esse tempo. Louvemos a Deus por isso. Eu quero iniciar o nosso culto nessa manhã, nesse domingo, lembrando uma palavra bíblica lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 13 até 15. E ali Pedro ele escreve o seguinte: portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Sejam santos, assim como Deus é santo. Esse é o nosso desafio para cada novo dia, ser santo. Como a gente viu no estudo bíblico, na terça-feira, ser santo não é ser uma pessoa perfeita, não é ser alguém que está no patamar de Deus, que não tem pecados, que não tem erros, que não tem falhas. Mas ser santo é buscar uma vida longe do pecado. Ser santo é reconhecer que somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus e viver a partir dessa graça. Fugindo dos nossos desejos, de desejos que tínhamos antes de conhecer a Jesus. Fugindo desses desejos, não se deixando mais ser dominados por eles. Afinal de contas, Jesus Cristo morreu para nos libertar do pecado. Estejamos sempre prontos para agir. Estejamos sempre vigiando, orando, nos preparando, estando alertas. E que a nossa esperança não esteja em pessoas ou em coisas ou em nada que é deste mundo, mas no Deus que tanto nos amou e que virá dos céus em poder e glória. Por isso, sejamos santos. Em tudo que nós fizermos, aonde nós estivermos, sejamos santos. Que a nossa vida possa ser um reflexo do amor de Deus em nós. Que dia após dia nós possamos continuar cultivando a fé que Deus plantou no nosso coração, para que nós possamos, cheguemos a entender a graça de Deus. Estejamos maduros para entender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Estejamos sempre prontos e sejamos santos. Que essa palavra te acompanhe nessa manhã e ao longo dessa semana que vem pela frente. Antes da gente continuar, eu te convido, baixa a tua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos de forma toda especial por mais um dia de vida que Tu nos deu de presente. Obrigado a Deus de forma toda especial por essa oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua presença. Essa oportunidade, ó Deus, de Te louvar, essa oportunidade, ó Deus, de ouvir da Tua palavra.
Obrigado por isso. E nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui tu tens cuidado de nós, tens nos sustentado, tens nos consolado, ó Deus, tens suprido nossas necessidades, tens, ó Deus, nos fortalecido, nos encorajado, tens nos dado esperança, ó Deus, tens nos amado de uma forma maravilhosa. E por isso, ó Deus, que nós possamos viver dia após dia, debaixo desse amor, ó Deus, e em gratidão a esse amor. Que dia após dia, ó Deus, nós possamos buscar seguir os teus passos, o teu exemplo. Buscar, ó Deus, ir mais perto de ti. Isso, ó Deus, nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, também eu quero lembrar os avisos, né, ou dando continuidade, eu quero lembrar os avisos. Na terça-feira à noite, nós temos estudo bíblico, né, pelo YouTube, se você tem internet em casa. Né, fica esse convite, tem sido um tempo bem especial, um tempo da gente crescer juntos, né, ouvindo da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, se aprofundando na palavra de Deus. Né, fica esse convite, terça-feira à noite, 19h30, estudo bíblico pelo YouTube. Além disso, no sábado à noite, a partir das 19h30, nós também temos encontro de jovens aqui na comunidade Martin Luther. E você é nosso convidado. Você que é jovem, você que tem filhos, netos jovens, também fica um incentivo. Tem sido um tempo bem legal. E além disso, todos os domingos nós temos culto na comunidade Martin Luther, na comunidade de Atalanta. Em Atalanta, todos os domingos de manhã, e aqui na comunidade Martin Luther, no próximo domingo também, de manhã às 9h. Então fica o convite para você estar conosco. Sem mais avisos, sem me delongar mais, mas quero te motivar a estar aqui no culto presencial. A sua presença ela é fundamental e que a gente não abandone a nossa comunidade, que devagarinho a gente possa estar voltando a estar com irmãos e irmãs na fé, a estar reunidos novamente no corpo de Cristo. Te convido para cantarmos juntos mais uma música e depois também o Edson vai nos trazer a palavra. Conheci um mundo mau e com ele seus ardis me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou.
Graça e paz da parte do nosso bom Deus, um bom dia muito cordial a cada um de vocês que por esse meio está nos acompanhando nessa manhã. Que bom que também você aí no recanto do teu lar ou aí onde você se encontra, você pode estar tirando esse momento para estar em comunhão, ainda que talvez distante presencialmente das pessoas, mas em comunhão no mesmo espírito. Nós queremos estar sob a palavra de Deus. E por isso o meu desejo muito especial é que, assim como diz o salmista, que o meditar do meu coração possa ser agradável na tua presença, que o nosso meditar seja agradável na presença do nosso Deus. Nesse momento e nessa manhã eu quero trabalhar com vocês um tema, visto que nós estamos dentro de uma época que ela é promissora para várias mensagens, ou para vários sermões, ou para muitos temas nos quais a gente pode abordar. Nós vínhamos trabalhando a questão da reforma e ontem, basicamente, nós comemoramos os 503 anos da reforma. Amanhã, na segunda-feira, é lembrado o dia dos nossos seres queridos que já passaram, dia de finados. Nós estamos dentro de um contexto onde temos logo pela frente, novamente, as eleições. São vários assuntos, são vários temas e a gente poderia então divulgar muitas coisas. E eu optei em falar, complementando essa questão da reforma, entrando um pouco no consolo que o amor de Deus ele pode trazer com cada um de nós e no desafio de nós sempre de novo perseverarmos na nossa vida de fé. Eu então coloquei como título e como base para a nossa mensagem e para aquilo que eu quero refletir com vocês, cultivando a nossa fé. Quero me basear no capítulo 1 de Daniel, convido você já a ter aberto e gostaria de te dizer e te motivar, deixe o livro aberto, a passagem bíblica aberta, porque nós vamos tratar de alguns versículos que eu não vou estar lendo na sequência, ou inicialmente por causa do tempo e também porque daí fica bastante longo. Como introdução, quero dizer para vocês, não sei se você acompanhou isso ou não, mas lá no mês de abril desse ano, chegou ao fim uma produção de uma série de televisão americana que era o que é chamada Modern Family, em português, Família Moderna. Essa série ela ficou no ar por aproximadamente 11 anos. Foram 250 episódios e embora o nome da série seja Modern Family, ela não tem nada a ver com uma família moderna. Poderíamos talvez chamá-la de uma família pós-moderna e até mesmo de uma família ultramoderna, porque o estilo de uma família moderna do século passado era uma família diferente dessa que aquela série ela retratava. Quando se fala de família moderna, falamos de uma família com um casamento entre o pai e a mãe, ou seja, em um casamento heterossexual, um casamento que sempre, desde que começa, ele tem o desejo de durar muitos e longos anos, com filhos e filhas, talvez não bem comportados, mas ajustados dentro do ambiente da casa, no seu dia a dia, cumprindo rigorosamente com as ordens que são dadas, conhecendo basicamente o ritmo ou a cadência da casa e do lar. São filhos que pedem a bênção para o vovô e para a vovó. São filhos que são educados para respeitarem e ouvirem os mais velhos. É uma família que, quando sentava para a refeição, sabia direitinho qual era o lugar do pai, qual era o lugar da mãe, aonde era o seu lugar. Antes de comer, geralmente as pessoas davam-se as mãos e então oravam, ou alguns, como tradicionalmente diziam, e então rezavam. A família moderna era uma família que sempre reconheceu o cuidado e a provisão e também a presença de Deus na vida do lar e de cada um dos seus membros, ainda que não necessariamente fossem salvos por Jesus Cristo e professassem essa fé. Eu não acompanhei esse seriado, mas ouvindo alguns comentários e lendo o resumo dessa série, a gente vê que essa família ela é totalmente diferente daquela que eu acabei de falar, que era uma família típica de alguns anos atrás, conhecido como uma família moderna. Nessa série, como a gente pode ver na imagem que está sendo
apresentada agora para vocês, o patriarca da família, ele está na moldura da foto que está atrás, bem à esquerda. Ele está aí nessa foto já no seu segundo casamento. É um homem que agora no seu segundo relacionamento está casado com uma mulher bem mais nova do que ele. Com essa mulher ele tem agora 2 filhos. E do primeiro casamento ele tem outros 2 filhos. Na moldura da frente podemos ver a filha casada com o seu marido e ambos têm 3 filhos. No seriado, essas crianças, filhos dessa filha, eles são crianças que não aprenderam a se comportar. E eles causaram muitos problemas e muitos conflitos durante toda essa trama. No outro quadro, nós vemos o outro filho desse patriarca, que é um ruivo, ele é casado com um outro homem, e nessa estrutura familiar, então eles adotam uma menina, uma criança de origem asiática, e assim eles diante da sociedade, formam uma família estável. É algo muito doido que acontece aqui, porque os filhos do segundo casamento desse homem são mais novos do que os netos do primeiro casamento, dos netos que pertencem ao primeiro casamento. E eu fico pensando enquanto estava refletindo e montando isso aqui, como funciona quando todos se encontravam? Quem é tio de quem? Como a gente vai lidar com tudo isso? E por favor, você que me está acompanhando e que está participando, não me entenda mal. Essa é a família da nossa época. Queira você ou não, aceite você ou não, ou que a gente aceite ou não. Essa família é a que compõe o cenário de uma família estável do nosso tempo, dos nossos dias. E eu fico a imaginar a reação da minha avó ou dos meus pais se ainda estivessem vivos diante dessa situação. Meu pai diria, que conversa é essa? Isso não existe. E essa reação, tanto do meu pai como talvez de tantos outros que não entendem essas relações, não pode ser definida simplesmente como caretice ou homofobia, mas como uma reação natural daqueles que, como os meus avós, como os meus pais e até como eu, vivíamos num mundo com uma visão e uma forma de entender e interpretar a realidade da vida e todas essas coisas de uma forma totalmente diferente do que se vê hoje. Para quem conhece, naquele tempo, melhor dizendo, o mundo judaico-cristão, ele exercia uma grande influência sobre os cristãos, mas também influência sobre os não cristãos. A forma como se via o mundo, como se lidava com os valores, sejam eles éticos, com os princípios, todos eles basicamente eram alicerçados e baseados na palavra de Deus. Ainda que muitas pessoas viviam indiferentes ao senhorio de Deus sobre as suas vidas, mas eles conduziam a sua vida segundo aquilo que norteava a palavra de Deus. E eu quero te falar algo que eu tenho certeza que você já sabe. O nosso mundo, ele mudou. O mundo passou por inúmeras e profundas e impactantes transformações. As realidades que talvez nós conhecíamos já não são mais as realidades que existem hoje. Depois das 2 guerras, depois da Revolução Cultural, depois da Revolução Afetiva, depois da Revolução Tecnológica e depois da libertação sexual, vem a globalização e o mundo mudou. Com esse mundo transformado agora é que nós temos um crescimento exponencial, ou seja, um crescimento tremendo do ser humano, do indivíduo. Ele passou a ser o protagonista, o centro de todas as coisas. De todas as esferas da sua vida, ele é o centro sem se preocupar com as demais pessoas. Para quem conhece um pouco de filosofia, quem escreveu e escreve muito sobre isso não é nenhum cristão, mas foi o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. E aí nós entramos num mundo pós-moderno, da pós-liberdade, do pós-tudo. Vivemos numa realidade onde a percepção das coisas é completamente diferente de tudo aquilo que nós tínhamos no século passado.
É um estilo de vida que rompeu com os princípios até então vividos e tido como referência para nortear a vida. O fato é que para muitos de nós, a impressão que temos diante desse cenário é um mundo totalmente desconhecido e que não faz nenhum sentido. Novas realidades, novas culturas, nova forma de falar, nova linguagem, novos princípios, outras regras, valores diferentes, um mundo totalmente novo. E não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Existe hoje um conflito que nem é mais tão silencioso e nem mais tão velado, onde crer e viver a partir da vida ou da visão bíblica, da visão judaico-cristã, é ridículo, é no mínimo uma ingenuidade e para muitos uma tolice. Crer no Evangelho é um absurdo. Viver numa realidade onde a gente acredita na Bíblia, para o mundo pós-moderno isso é impossível. Acreditar que um cara, ele diz que veio ao mundo se apresentando como Deus, que ele tem um reino, que morreu, que ressuscitou e que um dia vai voltar para buscar os que nele creram. Isso é loucura dentro do mundo pós-moderno. Fato é que não é fácil para a gente viver a fé cristã nos dias em que nós estamos vivendo. Não é fácil. E então eu fico pensando um pouco na realidade que alguns cenários talvez até tenham sido agravados por causa da pandemia do Covid-19. O fato de nós não podermos mais nos congregar normalmente. O fato de termos ficado um tempo bastante longo, ausentes e privados dos encontros, privados dos sacramentos e dessa forma presencial de estarmos em comunhão. O fato de talvez para alguns até pensa que tudo acabou, que tudo se foi. A gente olha para fora e vê um cenário de desespero. Pensar no local onde eu gostaria de estar para congregar, o local onde eu gostaria de me encontrar com meus irmãos e irmãs e de poder abraçar e receber um abraço. Esse lugar que aqui é onde nós estamos agora gravando essa meditação e esse culto, nós estamos aqui em 4 pessoas. As que são fundamentais para que seja feito isso que nós estamos fazendo aqui. E esse local, ele faz bem para a gente quando ele está repleto de pessoas. Porque isso faz com que nós mantenhamos acesa a nossa fé. E isso se foi, porque agora já não pode. Eu não posso me encontrar naturalmente na igreja, eu não posso participar de uma santa ceia, eu não posso estar nos encontros de estudo bíblico, eu não posso ensaiar com os grupos de louvor, acabaram os encontros de estudo, de comunhão e de serviço. Tudo isso se vai e então como que nós vamos cultivar a nossa fé? Por isso eu quero olhar com vocês para esse personagem clássico que viveu essa realidade. Alguém que viveu num contexto de total desconstrução e que cultivou a sua fé. No meio do caos que lhe sobreveio, Daniel consegue perseverar em sua fé. Vejamos o que diz aqui no capítulo 1 de Daniel, no versículo 1 do Antigo Testamento, quando ele começa dizendo assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo do Senhor. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. E então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e também da nobreza. Meus queridos, esse livro ele começa falando do que aconteceu, do que era o cenário no qual Daniel agora se encontrava. Ele era um jovem, nascido e crescido em Judá. Judá é uma cidade que contribuía, que facilitava a vida e a vivência da fé.
Era natural confessar ali a fé no Deus verdadeiro e único. Era uma cidade que tinha como referencial o templo, a Torá, as festas, os ritos. É certo que se a gente olhar para alguns profetas, a gente vai ver que Judá nem levou tão a sério essa realidade da aliança de Deus. Mas o fato é que Daniel nasceu e viveu até o final da sua adolescência em Judá. E foi nessa Judá que Nabucodonosor agora entra e leva os despojos do templo, pega jovens e toma consigo e os leva cativo para a Babilônia para assistirem no palácio do rei. Eles fossem ensinados a cultura e a língua dos caldeus. Daniel é levado para a Babilônia, onde tudo é diferente, onde todas as realidades são desconhecidas. E além de desconhecidas, elas são estranhas e ameaçadoras. Porém, quando Daniel é levado para a Babilônia, ele tinha muito provavelmente ouvido e guardado as palavras de Deus no seu coração. Daniel e os outros jovens, alguns deles até seus amigos, eles vão para a Babilônia. E o que o livro de Daniel nos mostra é que são jovens cujo coração está ancorado na aliança com Deus. Ainda que o seu povo houvesse esquecido essa aliança, ainda que eles estivessem vivendo as consequências desse afastamento da aliança com Deus, Daniel e seus amigos têm que cultivar a fé num contexto adverso, sombrio, onde perseguições os esperavam e onde perigos eram sempre iminentes. Daniel e os demais amigos, eles foram para a Babilônia, onde fazer parte do povo da aliança, onde dizer-se parte do povo de Deus era uma tolice, para não dizer uma idiotice. Eu não quero usar a mesma proporção, mas talvez, meus amigos queridos, para alguns de nós que nasceram lá no século passado e estão se dando conta de que hoje vivem num mundo como a Babilônia e agora precisam encarar esse desafio, assim como Daniel, de cultivar a fé e de manter a aliança em foco, para que não aconteça com eles aquilo que aconteceu com os seus antepassados. O texto continua. Depois que Daniel é levado para a Babilônia, e aí então lhe é ordenado que recebam uma ração diária da comida da qual o próprio rei era servido. No versículo 5, a palavra começa dizendo, e ali eu sigo então a leitura, diz assim que o rei designou-lhes então uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem, esse chefe, fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para com ele. Daniel, ele agora precisa se posicionar. O Daniel, ele não tem o templo, ele não tem mais nada. E além disso, Nabucodonosor não tem somente o interesse em ter escravos que o servissem. O objetivo do Nabucodonosor não era somente destruir a cidade de Judá. Ele queria mudar a forma de ver e de pensar daqueles que vieram trazidos cativos. Ele pega esses cativos que possuíam uma mente brilhante, eram os melhores naquela geração, porque agora o que o Nabucodonosor quer é que eles pensem e comecem a agir, e não só pensar e agir, mas também a viver e a sentir como as pessoas da Babilônia viviam e sentiam. Essa é a questão. Esse é o ponto. Nabucodonosor quer que esses jovens se esqueçam da aliança com Deus, se esqueçam da sua terra, que tudo fique
na base do relativismo e que com o tempo o ambiente babilônico seja muito comum também para eles. Por isso, ele mudou o nome desses jovens. No mundo antigo, quando você dava nome a alguém, é porque você tinha domínio sobre ele. Um exemplo bem clássico é quando Deus diz para o Adão, né, lá no paraíso, que ele devia subjugar a criação. E o Adão vai lá e começa a dar nome para todos os elementos, para tudo aquilo que Deus havia criado. Então, numa ação de domínio, o Nabucodonosor ele renomeia esses jovens com nomes que estão intimamente ligados com divindades babilônicas. Primeiramente, agora, o rei ele ordena uma ração diária para eles. E aí é interessante, o Daniel fala assim, ok, não tem outro jeito. Nós viemos aqui, estamos presos aqui, e essa é a realidade com a qual nós estamos vivendo. Tá certo? Podem nos chamar com outros nomes. Mas então Daniel ele apresenta um único ponto de resistência. E esse ponto se relaciona com relação à aliança. E isso é algo muito importante. Por quê? Porque o Daniel decide, juntamente com os seus amigos, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Comer a comida do rei significava lealdade máxima ao jeito de viver babilônico. Era aceitar e reconhecer que os deuses babilônicos eram os verdadeiros senhores da história. Para os padrões orientais, compartilhar de uma mesma refeição era comprometer-se com uma amizade. Era entrar numa nova relação de aliança, de dependência, de reconhecimento que alguém é o seu Senhor, o seu provedor. E então Daniel diz, não. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Ele se posiciona firmemente. Ele diz, não. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o Deus da minha aliança. E eu não vou comer. Por outro lado, participar da mesa do rei era como participar dos privilégios, era ter o status de poder que o Nabucodonosor aqui, de uma maneira muito sutil, estava propondo. Sabe para quê? Para seduzir o coração daqueles que eram dominados. E o Daniel sabia que ele não deveria se entregar aos privilégios desse status. Ele viu no que deu em Judá, quando os seus antepassados, eles cederam a esses encantos. Ele viu o que deu essa aliança de se sentar e comungar numa mesma mesa com aqueles que não partilhavam da aliança com Deus. Ele estava sofrendo na pele as consequências de tudo isso. E esse ciclo que pegou os reis de Judá, agora se levanta com força, tentando pegar o Daniel e os seus amigos. E eles, vendo isso, então, eles categoricamente dizem não. De onde vem, meus queridos, essa percepção, quando Daniel fala que decidiu de não se contaminar e de não se tornar impuro? Essa palavra, meus amigos, ela está intimamente ligada com um conceito de corrupção. Daniel, ele sabia que não podia abrir brechas dentro dos privilégios, porque um dia essas armadilhas não só iriam corromper a ele, mas também o tornariam escravos e o prenderiam de tal forma que ele já não teria mais como dizer não. Então o Daniel, ele fala não enquanto pode. Comida sacrificada? Não. Comer da mesa do rei, falando que ele é o meu provedor? Não. Falando que ele é o meu Senhor? Jamais. Privilégios e status? Não, eu estou fora. Como seria a vida de muitas famílias? Como seria a vida de muitas pessoas se na hora exata, na hora da aprovação, na hora da sedução, houvesse sido dito não? Basicamente o que Daniel diz aqui, ele diz, eu vou comer churrasco de chuchu, mas eu não vou cair nessa. Eu aceito tudo, mas viver e ver a vida como vocês veem, não. O meu compromisso é com a aliança, inclusive de ser bênção na terra da Babilônia. E sabe, meus queridos,
O Daniel só foi bênção na terra da Babilônia justamente porque ele sabia que mesmo sendo deportado para a Babilônia, ele trouxe consigo a aliança com o Deus vivo, eterno e verdadeiro. E assim como fala o profeta Jeremias, lá no capítulo 7, a aliança ela não está no templo, ela tem que estar no coração, ela precisa estar na alma, ela tem que estar introjetada na nossa vida, precisa fazer parte do nosso pensamento. E por isso Daniel não podia ter comunhão com o jeito de viver e entender a realidade que os babilônicos tinham. Daniel só foi a alternativa de Deus para com aquele povo, porque mesmo diante da Babilônia, ele cultivou a sua fé, a velha fé. Ele se manteve firme na aliança com Deus. A forma como Daniel faz isso também é aqui muito interessante. A Bíblia diz que o Daniel resolveu não se contaminar. Mas ele era um escravo, ele não tinha escolha. Ele não podia decidir nada. E é interessante que o Daniel ele não bateu na mesa. Lá na frente, se a gente continuar estudando o livro de Daniel, nós veremos que ele vai bater na mesa sim. Lá adiante ele vai dizer, bom, se vocês quiserem me mandar para a cova dos leões, podem me mandar. Mas eu não vou parar de orar para aquele que pode ouvir as orações. Jamais eu vou orar para alguém que não pode responder às minhas orações. Mas aqui o Daniel ele não bate na mesa. Aqui ele sabe que ele é um estrangeiro, um jovem que está dominado. E então o que ele faz? Ele inicia um diálogo. Alguns podem até não gostar muito disso. Mas o fato é que ele inicia um diálogo, ele não impõe o compromisso que ele tem com a aliança com Deus sobre aqueles que não têm uma aliança com Deus. Isso aqui é muito importante e nós precisamos entender. Você e eu que vivemos numa realidade, num mundo pós-cristão, que não tem uma aliança com Deus, temos que entender que um dos graves erros que nós como cristãos muitas vezes cometemos é querer impor sobre aqueles que não conhecem a Deus, que não foram alcançados pelo Evangelho, que nunca viram a Deus, que não conhecem a Jesus, que eles assumam os princípios e os valores do reino de Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam bem, justiça e cuidado são valores universais. Mas aqui eu estou me referindo aos princípios da palavra de Deus, aos princípios da aliança, da fé em Jesus Cristo. E Daniel não impõe isso falando assim, em nome de Deus ou em nome de Jesus. De agora em diante todos vão comer chuchu. Não, não é isso que ele faz. E sabem por quê? Porque não há como exigir a imposição de princípios e verdades dos discípulos de Jesus, dos filhos da aliança, para aqueles que não são filhos da aliança. Porque é isso que a aliança porque a aliança ela tem que estar no coração. Porque é vivendo a aliança, é cultivando a aliança que nós entramos na Babilônia e que então nós revelamos o nosso Deus, aquilo que Ele tem, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e a sua fidelidade. A melhor maneira de a gente viver a aliança, de demonstrar a aliança, não é fazendo guerra. Já falei isso outras vezes. Não é fazendo marcha para Jesus. Não é gerando conflito ou impondo alguma coisa, porque esse é o jeito babilônico de agir. A melhor maneira de viver a aliança não é impondo, mas propondo um testemunho. Se o Daniel tivesse batido na mesa, tudo teria sido diferente. Talvez a gente nem iria ver a continuidade da história dele. Mas o Daniel, ele oferece um testemunho, ele fala assim, vamos fazer uma prova. Eu quero mostrar para você, Aspenaz, ainda que você esteja com medo e ainda que você possa estar pensando que o rei vai pedir a tua cabeça, mesmo assim, vamos fazer uma prova. E eu quero te propor isso. Deixe-me seguir o meu Deus e você vai ver o que vai acontecer. Fique atento. Olhe, porque vai acontecer. E então o testemunho se torna eficaz. Mas precisa ficar claro, eles não negociam. Aquilo que o Jeremias denuncia que Judá fez, abandonando a aliança e negociando com a Babilônia, Daniel e os seus amigos não fazem.
Eles permanecem firmes na aliança, eles cultivam a sua fé, guardando aquilo no coração que eles receberam da palavra de Deus. Para terminar, meus queridos, eu gostaria de propor pelo menos 3 reflexões para a gente. A primeira, e talvez essa primeira nem seja bem uma reflexão, e sim uma afirmação. Porque a primeira coisa que eu percebo nesses versículos que a gente viu aqui no livro de Daniel, é que nós podemos constatar que nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Nós somos cidadãos do reino vivendo numa Babilônia. Somos cidadãos do reino vivendo numa cultura que nos assusta, que nos assombra, que é estranha para nós, que é diferente, que causa muitas vezes desespero para muitos. Mas nós nunca devemos esquecer que somos peregrinos. Nós estamos caminhando em direção a uma pátria. Virá um reino do qual nós temos a promessa de recebê-lo por meio de Jesus Cristo. Por isso, hoje nós somos estrangeiros que devem clamar em alta voz, Maranata, ó vem Senhor Jesus. E sabem, nessas épocas em que nós estamos vivendo, isso é fundamental. Os alicerces da reforma, eles apontavam para isso, para a centralidade da nossa fé em Jesus Cristo, que é revelado nas Escrituras. E mediante essa fé que nós adquirimos possessão para esse reino eterno com Deus. Se nós olharmos para aquilo que amanhã vamos estar, talvez muitas pessoas vão estar chorando no cemitério, sem esperança. Nós somos passageiros e peregrinos nessa terra, com a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. A primeira questão, a primeira reflexão que nós podemos tirar, nós somos estrangeiros, clamando, Maranata, ó vem Senhor Jesus. A segunda reflexão é como nós vamos cultivar a fé quando tudo se vai, em meio ao caos. E aí nós temos que lembrar de novo aquilo que o Daniel e os seus amigos fizeram. Nós precisamos carregar na memória, trazer junto conosco os termos da aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Carregar na nossa vida essa aliança, no nosso dia a dia. Carregar dentro da nossa história aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Porque a cruz define quem nós somos. Quando eu carrego os termos da aliança, eu confesso que Ele é o meu Deus. E eu parte do seu povo, com todos aqueles que carregam esses mesmos termos da aliança. Com todos aqueles que trouxeram diante da cruz os seus pecados. Nós ouvimos a sua voz, e por ouvirmos a sua voz, nós não negociamos diante da aliança. Nós não nos curvamos a outros deuses. Nós não vamos reconhecer que outro possa ser o Senhor da história, a não ser aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Deus é o Senhor da história, e Ele revelou isso em seu Filho Jesus Cristo. E nós não podemos negociar os termos da aliança. Precisamos permanecer firmes, ainda que os tempos sejam maus, ainda que tudo se vá, ainda que nós não possamos nos congregar, podemos trazer dentro do nosso coração essa palavra. E para finalizar e por último, a terceira reflexão. Quais são as decisões que nós precisamos tomar para não guerrear, mas para sermos uma alternativa de vida e luz nesse mundo? Assim como Daniel, nós precisamos entender que quem vive na Babilônia está ali para ser uma alternativa de luz e da presença de Deus nesse mundo. Ouçam bem, meus irmãos. Ouçam, minhas irmãs. Daniel só foi quem foi, porque ele permaneceu firme na aliança, naquilo que ele ouviu, na velha cruz de Cristo. E é assim que nós devemos permanecer. Que decisões é que eu preciso tomar? Talvez porque a pandemia tenha feito com que talvez a minha maneira de ser e de viver, ela seja hoje muito mais parecido com aquilo que é a Babilônia do que aquilo com que a palavra de Deus ela aponta. Eu preciso me adequar, não ao jeito de viver da Babilônia, mas viver em conformidade com aquilo que a palavra de Deus ela coloca como princípio para a minha vida. E nós poderíamos delongar muito falando sobre isso. O que eu preciso abrir mão
para não perder aquilo que é fundamental. E se nós olhamos para a história de Daniel, nós vamos ser confrontados com uma coisa que eu acho muito atual hoje. Atual de se falar, comumente nós ouvirmos isso de um novo normal que vai surgir depois da pandemia. A grande questão é que quando nós ouvimos os noticiários, nós estamos percebendo que essa pandemia ela ainda vai longe. E que esse novo normal já está passando de um processo de outra vez novo, e assim sempre estamos buscando algo novo. E quando nós olhamos para a história do Daniel, nós podemos afirmar que não existe um novo normal. Que o normal Deus concedeu lá no paraíso. E o homem, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência a Deus, agora precisa viver exilado na Babilônia. O normal concedido por Deus está revelado em toda a Escritura e na pessoa de Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. O normal, meus queridos, Deus irá restaurar no novo céu e na nova terra, onde, segundo a sua palavra, diz que ali habita a justiça. Que a gente possa analisar a nossa vida e decidir permanecer firmes na aliança com Deus, para sermos sempre de novo uma alternativa de luz nesse mundo que busca por um normal. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido ainda a gente para ter uma palavra de oração. Pai Santo e amado, volta e meia vem para a gente a pergunta: como vamos cultivar a nossa fé nesse tempo em que parece que tudo já se foi? Pedimos humildemente, Pai amado, para que o Espírito Santo ele possa manter acesa a chama da fé na nossa vida. Não só a lembrança das realidades da aliança que o Senhor fez conosco na cruz do teu Filho amado, quando tu disseste: vocês são meus filhos, são meus, são minha propriedade. Lhes dou o Espírito para que vocês possam viver essa realidade. Que nós lembremos sempre de novo que somos os peregrinos, que nós não pertencemos à Babilônia, ainda que estejamos vivendo nesse lugar de confusão como era Babel. Mas o Senhor nos chamou para que pudéssemos ser fiéis e firmes na aliança da cruz, para que pudéssemos ser sal e luz nesse mundo. Que a nossa fé não seja uma fé para dentro de nós mesmos, incubada, mas que ao cultivarmos essa fé em tempos difíceis, em meio à Babilônia, que tu, Senhor, seja visto, exaltado, glorificado e testemunhado, e reconhecido como o único e verdadeiro Senhor sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, nós queremos aqui nos colocar na tua presença, pedir pelo teu consolo, pela tua graça, por paz e por discernimento. Pedimos a tua bênção nessa semana que começa. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, em quem nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça e que Ele te acompanhe nessa nova semana e também ainda no restante desse dia. Forte abraço a cada um de vocês. Tenham um bom feriado e nós nos encontramos nos nossos próximos encontros. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno e de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme,
promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.